Vamos lá, tutorialzinho rápido. Como eu faço para hospedar sites na AWS utilizando basicamente três serviços, né, que a gente tem aqui. São esses três aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Basicamente o Route 53, que é para fazer a parte de domínio, né, é o gerenciador de domínios da AWS. O S3 para hospedagem dos estáticos, né, onde a gente vai armazenar os estáticos do nosso site. E também o CloudFront para a parte de distribuição. É ele que faz a distribuição dos arquivos, permite a gente gerenciar cache, fazer algumas configurações bem bacanas ali. E para configurar e criar esse site, eu vou utilizar uma ferramenta que eu estou testando, na verdade, estou gostando bastante, que é o Code LLM, né? Que é essa ferramenta aqui, que é basicamente um VS Code com uma IA integrada. Eu estou utilizando aqui a Abacus AI, que é a principal ali que eu estou usando agora no momento. Eu pago só ela. Atualmente pago só ela e talvez o GPT para algumas coisinhas, mas é umas finalidades muito específicas que, cara, que eu vou cancelar muito em breve, na verdade, porque esse cara aqui já traz muito benefício, né? Porque, por exemplo, eu tenho, dando um breve resumo, né? Eu tenho a, todas as LLMs atuais, né? Então, se eu criar aqui, eu tenho todo esse route aqui que ele basicamente, de acordo com o prompt comando, ele direciona para a LLM como melhor resposta. Tem o GPT-5, 5.2 Thinking, Gemini Pro, Nano Banana, Grok, Cloud, tá ligado? Pra código, que eu acho muito bom. Isso aqui é uma desgraça que gasta um crédito desgraçado, mas é muito bom. Então tem as principais, né? Então facilita bastante. E também tem um recurso que eu gosto muito, cara, que é esse cara daqui, que é o Deep Agent. Cara, eu tô fazendo um protótipo de um projeto onde toda a estruturação, proposta tal, eu fui desenvolvendo usando esse cara daqui. Algumas pesquisas relacionadas ao mercado, se tem alguma coisa parecida, como é que. Qual stack mais interessante. Então, eu quis testar o vibe coding do perfil de um desenvolvedor já experiente, para ver o que sai. E aí eu desenvolvi a ideia usando esse cara daqui como uma ferramenta. Cara, é muito bacana, ele ajuda bastante, tá? E, cara, é uma plataforma extremamente barata. Eu pago ali o pacote de US$ 20, mas, cara, se tu pegar o de 10, para a maioria das pessoas, acho que 90%, o de US$ 10 já vai essencial. Eu vou deixar o link na descrição, se quiser, assina ali, eles dão uma ajudinha aí com a gente no financeiro. E vamos lá, vou usar esse cara daqui, eu vou pedir para ele fazer o seguinte, usando via chat aqui. Crie um site simples, explicando uma coisinha bem interessante, né? Que explique. Opa, meu Deus. Dá um desconto que já são 2 da manhã. Crie um site simples que explique por que posto é roubo. Vamos ver o que ele vai gerar aqui de site. Ó, eu dei uma pausa aqui porque eu pedi inicialmente para ele gerar, ele gerou um bem simples, na verdade. Aí depois eu pedi para ele estilizar, ele me deu três arquivos aqui. O É padrão, né? Index, script e CSS. Aí ficou um bagulhinho desse jeito aqui. Imposto é roubo, macho pura verdade. Aí, ó, roubo é apropriação, propriedade alheia, sem consentimento, falso, nanã. Bem legal. Tá massa. Bom, vamos subir esse site aqui na AWS. Vamos hospedar esse cara. A gente vai começar pelo S3. Então a gente vai criar um bucket. Eu vou chamar ele de imposto roubo. Imposto roubo. Poderia estar no minha melhor, mas vamos deixar desse jeito. Deixar desabilitado. Diretório eu não vou mexer, aqui a gente não precisa mexer em nada. Caso queira colocar tags, para diferenciar custo de projetos por tags é bem interessante, tá? Eu, por enquanto, vou deixar desse jeito. Criado. Vamos criar esse cara, beleza. Eu vou cortar isso daqui porque tem coisa aqui que não pode aparecer. Fechou. Criado, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir esses caras aqui no Finder. Vou pegar aqui e jogar eles dentro do nosso bucket. Pronto. Fechou. A gente tem um bucket criado. Inicialmente, a gente poderia fazer o seguinte: a gente poderia deixar esse cara público e criar ele como um host de site. É possível fazer isso, a gente consegue fazer via essa parte aqui, ó, hospedagem de site estático. Porém,
como a gente vai utilizar o CloudFront, daqui eu particularmente não curto pela forma de como é cobrado o S3, né? Porque é por acesso de arquivo. Então a gente vai utilizar o CloudFront para fazer as vias de distribuição desse cara. Então vamos lá, a gente vai criar uma distribuição. Vamos usar o gratuito desse cara. Esse aqui é novo, tá? Não tinha antes. A AWS colocou esse tempo aí. A gente vai chamar de imposto. Eita, tá difícil hoje. Roubo. Não precisa colocar distribuição. Domínio. É interessante a gente já colocar. Vamos fazer o seguinte: a gente vai usar um quarto serviço para isso, que é o Secret Manager. O que é o Secret Manager? Viajei, perdão. A gente vai utilizar o Certificate Manager. Perdão, o nome é meio parecido. A gente vai solicitar os domínios que a gente vai utilizar. No caso, a gente vai fazer o seguinte. Eu já tenho um domínio comprado no Route 53, né? Que é esse odev Juan. Então, eu vou usar esse cara daqui. Porém, da seguinte forma. Imposto. Roubo, ponto. Odev Juan. E eu vou criar uma variação dele que é o www.imposto-é-roubo. A gente vai solicitar esses dois certificados aqui. A gente vai solicitar. Beleza. Ele vai ter que fazer uma validação. O que é essa validação? Ele vai validar se a gente é responsável por esse domínio, né? Então a gente faz o seguinte, eu recarreguei aqui, a gente vai criar o registro no Route 53. Ele vai criar ambos os registros para fazer a validação da propriedade do domínio, né? E poder habilitar os certificados para esse cara. Então ele já criou. Se a gente voltar aqui, ó, aqui eu tenho 10 registros, né? Se eu atualizar, ele vai para 12, porque ele criou os referentes àqueles domínios que a gente pediu. Então, se eu voltar aqui e dar um reload, pronto. Status emitido, a gente pode prosseguir. A gente vai fazer o seguinte, a gente só vou copiar esse cara aqui que eu criei para não ter erro, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui e vai fazer o check do domain. Pronto. Feito. A gente vai colocar o mesmo cara daqui, www.imposto-é-roubo, e ele veio com espaço, desgraça. Aí, pronto. E fechou. A gente vai prosseguir. A gente vai manter aqui como Route 53, tá? Perdão, como S3. A gente vai manter esse cara daqui. Poderia fazer com essas outras opções, Load Balancer, um API Gateway, mas a gente vai fazer com esse cara daqui. A gente vai dar um browse. Eu vou mocar esses caras aqui também, que tem coisa aqui que não pode aparecer. Se for só meus domínios, beleza, mas tem coisa aqui de empresa aqui que não pode. Vou escolher o imposto é roubo. O path, por enquanto, eu não vou colocar. Esses caras aqui a gente pode manter, tá? Allow private do bucket. Basicamente para permitir somente o CloudFront acessar o bucket. É o ideal, tá? Não deixar o bucket público. Pode deixar aqui marcado os defaults aqui, não precisa. O AF, a gente vai deixar desabilitado. Para produção é legal habilitar, porque ele protege o contra-ataque do DOS, então é uma ferramenta interessante, mas para esse cara que comete teste, a gente vai deixar quieto. A gente vai fazer o seguinte, ó, ele já identificou o certificado, então a gente vai deixar esse cara daqui, vai prosseguir. E bom, fase final, a gente pode criar a distribuição do nosso carinha aqui. Demora um pouquinho, tá? Porque ele tem que fazer também o deploy, ele vai fazer o deployment dessa distribuição, né? Que é o deploying. Vamos lá. Tem algumas configurações que a gente já consegue adiantar. Error pages. Caso tu esteja colocando uma SPA, tipo uma página de React, por exemplo, o ideal é tu fazer isso daqui, ó. Essas error pages aqui é legal tu colocar, por quê? Eu vou explicar. Vou criar de erro 403, tá? E o index aqui tá errado, tá? Olha só. Esse aqui é um erro que eu tive numa página recente que eu subi e eu não tava... Cara, é por causa desse I maiúsculo aqui, ó. Ele tava maiúsculo. Pronto, barra índice HTML, que é a rota padrão da aplicação, né? E um 200. Por quê? Se ele tiver um 403, se tu não colocar esse erro aqui, esse error response, ele vai simplesmente te dar um erro genérico do CloudFront, vai dar um access denied.
Se tu colocar esse cara, o que ele vai fazer? Quando ele tiver um 403, uma página não encontrada, um forbidden, ou uma página não encontrada, no caso um 404, ele vai redirecionar para o próprio index passando 200. Aí o próprio React ali, o router ali, ele vai lidar com essa falha, né? Então vai evitar esse tipo de erro. Então a gente vai criar esse cara e vai criar o de 404 também. Então vou criar o de 404. O erro 404, vou fazer a mesma coisa. Index, lembrando que tem que ser em minúsculo, né? Então se eu pegar aqui, ó, minúsculo, 200. Pronto. Já não vamos ter esse tipo de problema aqui nessa aplicação. E já não teria porque é uma página simples, então não tem problema. Deixa eu verificar umas coisas aqui. O AF desabilitado. Já tem o domínio, tudo certinho, HTTP. Ó, a gente vai trocar esse cara daqui, ó, default root project. A gente vai colocar como index, que ele vai direcionar para o index HTML. E a gente vai salvar. Bom, origins, a gente pode dar uma olhada, mas não precisa mexer em nada. Tudo certinho aqui, pá, tudo certo. E behaviors também. Tá tudo ok. Vamos fazer o seguinte, mesma coisa, ó, ele vai redirecionar para HTTPS, porque a gente já tem o domínio configurado. Tudo certinho. Perfeito. Recomendação, tá? Se for dar uma brincada com a AWS, um cartãozinho virtual, depois cancela. Evita surpresas. Dica de quem já teve problema com essa porra, tá? Cuidado com isso aí, tá? Tá, fechou. Vamos ver como é que tá a distribuição, se ela já foi deployada. Tá fazendo deploy ainda, mas eu acho que a gente já consegue acessar. Ó, tu vê que é um hashzão feio, tá ligado? Não é legal. Então a gente vai fazer o vínculo do domínio desse cara para poder acessar esse imposto roubo via Route 53 em um domínio bonitinho. Então vamos lá. Como a gente já tem o domínio vinculado, a gente vai vir aqui no Route 53, a gente vai criar um registro. A gente vai criar com o domínio padrão que a gente criou, que é o imposto roubo, né? Imposto roubo aqui. Deixa eu pegar certinho o nome. Eu sou meio macaco, não gosto de errar aqui. Pronto, a gente vai fazer o seguinte, vai criar ele aqui, vai deixar como tipo A mesmo, tá? E vai usar alias. A gente vai escolher direcionar para o CloudFront e também colocar o domínio que a gente selecionou, ele já puxa direto aqui, até porque a gente já colocou o CNAME bonitinho, tal, já fez tudo certinho. Então é só criar o registro. Perfeito, então se a gente acessar esse cara daqui, pode ser que demore um pouquinho para fazer o direcionamento. Mas a gente já tem o nosso site hospedado bonitinho. E também é legal fazer a variação, né, da ponto imposto é roubo. Aí a gente puxa eles novamente, CloudFront e o domínio certinho. Pronto. Perfeito. A gente já tem o site hospedado full na AWS. Pontos que eu gostaria de destacar. A gente colocou error pages, legal, então em páginas React a gente não vai ter esse problema do SSD90. E invalidations. O que é invalidations? Aqui a gente consegue invalidar os caches do nosso usuário. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente soube uma alteração e, cara, eu quero forçar. Cara, o cara vai dar um reload e ele já vai puxar tudo de novo já. Porque os navegadores, eles têm cache. Eles carregam. Eles garantem que eles mantêm uma versão do teu site para não ter que ficar puxando do servidor toda hora. Quando eu crio uma invalidação aqui, ele direciona pro cliente, né, pro cliente, para dizer, cara, ó, recarrega aqui que tem coisa nova. Então esse que é o legal. Então tu pode criar uma invalidação especificando o path do arquivo que tu quer invalidar. No caso aqui, a gente poderia fazer, caso teve uma alteração geral no site, a gente pode colocar só um barra asterisco. Ele vai invalidar os caches de todos os arquivos. Porém, tu consegue especificar melhor ali o que tu quer fazer. Beleza? Então, a gente já tem o nosso site hospedado, bonitinho, tudo certo. Imposto é roubo, é sempre bom frisar isso. E, cara, o próximo vídeo que eu vou trazer é como é que a gente puxa um site do Lovable, hospeda na AWS mais ou menos essa estrutura, e também com um bônusinho ali de como integrar uma pipeline de CI para a gente poder fazer deploy automático. Então, cara, fiz alteração no Lovable, pô, gostei e tal. Faz um pull request e sobe direto na AWS ali com uma pipeline de CI/CD. Então é bem bacana. Eu vou trazer isso no próximo vídeo. Se curtiu, cara,
Dá um like, compartilha. Se possível, dá uma olhada ali no link da Abacus, tá? Bem legal, eu uso bastante, cara. Eu uso direto. Então, é isso aí, galera. Valeu.